Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no encontro número 22, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, parte 2. Vamos começar. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Pois é, meus amigos. A reflexão que se pode ser feita aqui é a seguinte: onde é que você se coloca nessas situações que eu citei? Onde você está sendo responsável por fazer parte desse quadro? Aqui no segundo parágrafo, diz: quantos são vítimas de sua imprevidência e de seu orgulho e de sua ambição? Você é uma pessoa orgulhosa? Sua ambição está acima do normal? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? O que a gente vê aqui? União de sociedade, união de casamento, união familiar. Você se aproximou daquela pessoa por interesse? Por dinheiro? Casou porque ela é bonita? Casou por status na sociedade? Isso tudo aqui está querendo dizer: isso vai te causar aflição. Agora pode estar maravilhoso para você, mas um dia isso vai te causar aflição. Continuando o texto. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Temos sempre que ponderar em toda e em qualquer situação. Não podemos dizer sim para tudo. Continuando o nosso texto. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Que excessos são esses que eu estou falando, gente? Que excessos? Comer demais, beber demais, sexo demais, dormir demais,
tudo o que for excesso pode te causar em algum momento a aflição. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Há algumas situações que eu não sei, talvez vocês vivam, ou vocês conhecem aqueles que vivenciam esse cenário. São aqueles pais que criaram reizinhos dentro de casa. O espírito já veio como um rei na vida anterior. E aí você educa essa criança como rei. E agora ele começa a dar ordens e te trata como o bobo da corte. Eu sei, dói, mas muitos pais estão sofrendo com os filhos, filhos que estão falando mais alto que eles dentro de casa, porque aí o filho fala alto, o pai quer falar mais alto ainda. Imagina o ambiente que fica essa casa. E aí o que acontece? Qual a consequência disso, meus amigos? A consequência são os filhos se arrebentando na vida, justamente porque não foi lhe dado limite em suas ações quando eram menores, quando eram mais novos. Há pais que comentam comigo, mas e se eu impor limite e ele deixar de me amar? Isso aí é tema para uma aula inteira. A questão é que se alguma dessas coisas estão começando a dominar a sua vida, se estão se tornando frequente na sua vida, reveja, pare, repense tanta coisa. Desculpa. Porque isso também pode te causar aflição. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, acusar a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É mais uma proposta de reflexão interior. Primeiro parágrafo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Muitos dizem: eu não tenho amigo, cara. Ninguém vem aqui, ninguém me visita. Isso eu não estou falando agora em termos de pandemia.
Eu estou falando no dia a dia, digamos que não, a gente não estivesse vivenciando todo esse momento tão conturbado, né? Eu estou falando em vias normais. Certas pessoas eventualmente podem comentar: poxa, eu sou sozinho, ninguém vem aqui, ninguém me visita. Então, será que lá atrás, numa outra existência, você não foi aquela pessoa mal-humorada, de difícil convivência? Será? A questão aqui que eu estou colocando não é você ficar se lamentando pelo passado. Porque, de repente, até nessa vida, você teve sim uma fase que você foi mal-humorado, foi uma pessoa fechada, de difícil convivência, né? De difícil diálogo, uma pessoa um pouco mais restrita em seu próprio círculo. Mas o que eu estou destacando aqui é que você não deve ficar se lamentando pelo passado. Por outro lado, você tem que pensar o seguinte: será que se eu fizer algo agora, ou deixar de fazer alguma coisa, né? São situações e situações. Será que eu não mudo esse cenário? Será que mudando eu não poderia evitar uma aflição futura? Eu volto a dizer, eu sempre martelo nessa situação. São várias condições que você pode buscar melhoria. É na questão da bebida, é na questão do cigarro, é na questão do café, é na questão da comida, é na questão do sedentarismo, sabe? São várias situações que a gente acaba se encaixando. Até na questão de maledicência. Quantas vezes a gente não se pega falando de alguém? É uma pessoa que nos procura, que nos chama, que é um parente que nos chama no WhatsApp, e fala assim: nossa, você não acredita que aconteceu com a minha irmã? E aí você vai comentar a situação e você, muitas vezes, não se restringe a comentar o fato, você vai comentar a postura que a pessoa teve em relação àquela situação. E você acaba sendo maledicente. Porque muitas vezes a gente comenta a nossa opinião sobre o fato, mas não sabe o que a pessoa de fato está vivendo. Na verdade, é essa ponderação que eu sempre falo. Pare, dedique pelo menos 5 minutos da sua vida todos os dias para repensar a sua postura, para evitar essas aflições futuras. Chorar pelo que passou não vai adiantar. Bate no peito e fala assim: ó, fui eu assumo a responsabilidade. Isso aqui me aflige, só que eu vou lidar com isso aqui. Eu vou procurar observar e para que eu não vivencie isso no futuro. E aí você começa a andar literalmente para frente. Caso contrário, você vai continuar vivendo só na lamentação. Ai, se eu tivesse terminado minha faculdade 20 anos atrás, eu não estaria vivendo isso, eu não estaria nesse emprego, eu não estaria tendo que aceitar essa situação. Se eu tivesse escolhido um outro caminho, será que eu não seria mais feliz? Aí passa 1, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, eu continuo, pô, mas se eu tivesse, naquela época, escutado minha mãe, seria diferente. Você concorda comigo que a coisa nunca muda? Porque eu sempre estou olhando para trás. Eu sempre estou sofrendo com aquele tropeço que eu tive, naquele momento que eu parei, que eu sentei, que eu não quis andar. Eu falei, meu Deus, eu não quis escutar aquilo que foi me dito, que minha mãe falou, porque eu tinha que ter escolhido aquele outro caminho. Não adianta. Estamos em 2021 hoje.
para aquele que está me assistindo agora, estamos em 2021. E o que adianta olhar para 2015, 2014? Se eu continuo reclamando do ontem, você concorda? Eu perco hoje. Amanhã, semana que vem, eu estarei reclamando do que eu fiz, do que eu não fiz nessa semana. Ou seja, eu reclamo do ontem, não olho para o hoje e eu não construo amanhã. Continuando aqui no terceiro parágrafo. A quem, então, ao homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, é o que eu acabei de falar, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Há pessoas que falam assim, ó, eu sou assim porque eu sou sagitariana e neta de italiano. Não, meu amigo. Não, minha amiga. Você é assim porque você quer ser assim. Mas cá entre nós é mais fácil pensar dessa forma, não é verdade? Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Então, pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência. Fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem, os que as cometem. Então, o que diz o texto aqui é: a lei humana é limitada. Enquanto eu estiver fazendo coisas que prejudicam só a mim, ninguém irá me perturbar. Porém, olha só o que está no segundo parágrafo. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Então, meu amigo, Deus, diferentemente da lei dos homens, quer que todos progridam. Não há nada que eu faça que não seja descoberto por Deus e que não seja pago
não há como fugir. Continuando no terceiro parágrafo, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, se eu não tenho o sofrimento registrado, se eu não tiver o sofrimento identificado, não pagar pelo que eu fiz, como que eu irei redimir em relação às minhas dívidas? Como que eu vou desenvolver empatia por uma pessoa que eu fiz sofrer se eu não sofro pela mesma coisa que ela? Não digo exatamente igual, sofrer a mesma coisa, mas se eu não sofro, eu preciso passar por algo semelhante ou por algo similar em relação a fatos que eu fiz um terceiro sofrer. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem o remédio, o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe, neste, reparar o tempo perdido. Também, para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, aqui a comparação foi muito boa. A experiência chega um pouco tarde. Então, você não precisa passar pela experiência para aprender. Aprenda com a experiência do outro. Muitas vezes, você vê alguém passando por determinada situação, vai falar: ele passou isso porque é um bobo, não presta atenção nas coisas, porque ele é fraco, porque é uma pessoa insegura. As maledicências. Porque não faz oração de manhã, porque ele não faz evangelho no lar. Para com isso, meu amigo. As coisas vão acontecer com todo mundo. Cada um, à sua maneira, vai vivenciar alguns débitos que ele traz de outra existência. Nós estamos aqui para isso. Muito do que é vivido são frutos de outras existências. Todos nós trazemos isso em algum aspecto. Todos nós temos um passado de maldade. Tudo acontece com o vizinho. Mas presta atenção, eu também sou vizinho de alguém. Aqui no segundo parágrafo: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi minha vida. Então, muitos de nós, ao modificarmos agora o comportamento, chegaremos ao desencarne e diremos: perdi minha vida. Aí, talvez você ouça: então entra na fila de novo.
porque temos que considerar a consequência dos nossos atos. Então, se você acha que as coisas estão difíceis, dependendo da sua trajetória nessa vida, nessa existência, dependendo da sua trajetória, a próxima pode ser pior. Agora, Flávio, mas a trajetória talvez pode ser melhor? Pode, pode. Só que tudo está na nossa mão. É a nossa conduta que direciona tudo. São os nossos pensamentos, são os nossos atos. Vamos em frente. Nota do expositor. Isso aqui é um livro chamado Livro da Sabedoria, de Osho, capítulo 5, Você é responsável. A mente ordinária sempre lança a responsabilidade em outro alguém. É sempre o outro que está lhe fazendo sofrer. Sua esposa está lhe causando sofrimento, seu marido está lhe fazendo sofrer, seus pais estão lhe fazendo sofrer, seus filhos estão lhe fazendo sofrer, ou o sistema financeiro da sociedade, capitalismo, comunismo, fascismo, a ideologia política prevalente, a estrutura social ou o destino, o karma, Deus. Você nomeia. Conduza toda a culpa para um. E esse um é você. Uma vez que esse insight se estabelece, sou responsável por minha vida, por todo o meu sofrimento, pela minha dor, por tudo que aconteceu comigo e está acontecendo a mim. Eu escolhi esse caminho. Essas são as sementes que eu semeei e agora estou colhendo a safra. Sou responsável. Uma vez que esse insight se torna um entendimento natural em você, então tudo é mais simples. Assim a vida começa a dar uma nova reviravolta, começa a se mover numa outra dimensão. Essa dimensão é conversão, é revolução, é mutação. Porque uma vez que sei que sou responsável, também sei que posso abandonar isso a qualquer momento que decida fazê-lo. Ninguém pode me impedir de abandonar isso. Seja agradecido com todos, porque todo mundo está criando um espaço para você ser transformado. Mesmo aqueles que acham que estão lhe obstruindo, mesmo aqueles que você pensa que são seus inimigos, seus amigos, seus inimigos, boas e más pessoas, circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis, tudo isso junto está criando o contexto no qual você pode ser transformado e tornar-se um Buda. Seja agradecido a todos, aqueles que lhe ajudaram, aqueles que lhe obstruíram, aqueles que lhe foram indiferentes. Seja grato a todos, porque todos juntos estão criando o contexto no qual Budas nascem, no qual você pode se tornar um Buda. Aqui, meu amigo, você pode trocar o Buda por qualquer coisa, por anjo, por um espírito superior, por evolução espiritual. Quando eu for alguém, eu tenho que parar e procurar culpados para as coisas que acontecem na minha vida, ou pelas coisas que aconteceram na minha vida. Sou eu o culpado. Sou eu o culpado. Tudo que acontece ao meu redor, tudo que acontece ao meu redor é argumento para que eu evolua, é argumento para que eu cresça, é argumento para eu parar naqueles 5 minutos que eu citei e pensar em onde eu posso melhorar nesse sentido.
É isso. Nos encontramos na próxima semana, na parte 3 desse maravilhoso capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que Deus abençoe a vida de todos. Muita paz, muita saúde. Se preservem nesse momento tão delicado da pandemia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.